Hoje eu quero bater um papo reto aqui com você a respeito de necessidade de aprovação. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é uma pessoa que necessita da aprovação de outras pessoas? Eu te pergunto porque eu sou uma pessoa que constantemente está brigando contra a necessidade de aprovação. Para você entender melhor, eu vou explicar brevemente o que é a necessidade de aprovação. A necessidade de aprovação é você querer agradar todo mundo, é você não conseguir dizer não para as pessoas e sempre estar preocupado com a opinião alheia. O que elas estão achando de você estar vestindo tal roupa, o que elas estão achando de você tomar determinada atitude, enfim. Acho que deu para entender, né? Eu sou uma pessoa que luta constantemente com a necessidade de aprovação. E se existe uma coisa que pode acabar com qualquer pessoa, é a necessidade de aprovação. Então, se você se identifica, se você entende e reconhece que você tem também uma luta contra a necessidade de aprovação, recomendo você ficar até o final desse vídeo, porque a gente vai bater um papo reto aqui a respeito desse tema, que é muito, muito importante. E eu tenho certeza que você vai sair daqui com uma outra visão disso e com ferramentas para você, de fato, controlar essa questão da necessidade de aprovação. Tá ok? Então, ó, já faz o seguinte, deixa o seu like aí nesse vídeo, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E se você gosta desse tipo de conteúdo aqui, desse papo reto que eu estou fazendo aqui nesse canal, deixe um comentário aqui abaixo dizendo eu estou gostando, eu quero que você continue, eu quero que você traga mais conteúdos, tá? É muito importante o seu comentário para que eu possa continuar fazendo esse trabalho aqui, tá? Se você ainda não sabe, eu trabalho no YouTube, na internet há mais de 7 anos, tenho outros canais no YouTube onde eu apareço e também onde eu não apareço, e já ajudei a mudar a vida de milhares de pessoas através da internet. Só que o objetivo desse canal aqui é também ajudar as pessoas a melhorarem a vida delas, mas não somente no quesito financeiro, mas principalmente se desenvolver pessoalmente. Porque ao longo dos 7 anos que eu tenho aqui no digital, para eu chegar nos resultados que eu consegui chegar, hoje, graças a Deus, eu faturei mais de 3 milhões durante esses 7 anos. Para chegar aonde eu cheguei, eu tive que me desenvolver em diversas áreas, tá? Tive que me desenvolver pessoalmente. E uma das coisas que eu luto frequentemente é a necessidade de aprovação. E assim, cara, é difícil a gente eliminar um defeito nosso por completo, né? Porque a gente está acostumado com aquele defeito ali desde o dia que a gente se conhece por gente, né? E eliminar assim é muito complicado. E talvez a gente até não consiga eliminar. Mas a grande questão aqui não é eliminar definitivamente, é você ter o domínio, é você saber controlar isso. Tá? Então é sobre isso que nós vamos falar aqui. Eu quero fazer com que você saia daqui com estratégias simples e práticas para você aplicar no seu dia a dia, para você parar de ser uma pessoa que se preocupa com a opinião alheia, beleza? Porque a verdade é que as pessoas, sim, elas estão cagando para nós. Elas estão cagando para você. Tá? As pessoas estão muito mais preocupadas com elas do que preocupadas com você. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando a gente se preocupa muito com a opinião alheia, a gente perde a nossa autenticidade. E, cara, quando eu falo que a necessidade de aprovação ela pode acabar com uma pessoa, eu estou falando sério. Por que ela acaba com uma pessoa? Porque ela vai tirar essa autenticidade da pessoa. A habilidade dela ser ela mesma. E não existe nada mais valioso do que você ser autêntico, do que você ser você mesmo. Até porque Deus criou cada um com as suas individualidades. Todo mundo tem as suas peculiaridades. Tem o seu jeito, tem a sua personalidade. E quando você necessita da aprovação de outras pessoas, meio que a sua personalidade se perde. Se perde. Se você sempre está procurando agradar as pessoas, você dificilmente vai ser uma pessoa autêntica. E você quer que eu fale a real para você? É que as pessoas perdem o interesse pelas pessoas que têm necessidade de aprovação, que não são autênticas. Então, cara, não se preocupe mais com as críticas. Não existe ninguém que não vai ser criticado. Para de ter medo das críticas. Enfrenta as críticas de peito aberto, não tenha medo. Se for uma crítica de quem realmente construiu algo na vida que vale a pena você vai ouvir e vai tentar melhorar. Agora, a maioria das críticas, cara, elas vão vir de pessoas que nunca construíram nada na vida.
que estão bem abaixo de você. Essas críticas você precisa deixar entrar pelo um ouvido e sair pelo outro ouvido. Então não se importe, cara. Não precisa ficar tentando agradar as pessoas. Sai dessa. Porque cada um está se preocupado mais com o seu mundinho do que com você, tá? Então não encana, cara, não encana. E uma coisa muito incrível aqui, né, vamos dizer assim, é que a necessidade de aprovação, ela está fortemente ligada com uma outra coisinha que se chama perfeccionismo. Então, se você não tinha certeza que você era uma pessoa que tinha necessidade de aprovação, agora eu vou tirar essa dúvida de você. Você é uma pessoa perfeccionista? Sabe o que é uma pessoa perfeccionista? É aquela pessoa que não consegue ir para a próxima fase, ir para o próximo passo, não consegue dar o start, porque fica bitolado achando que ainda não tá bom, que precisa ser melhorado aquilo. Por exemplo, você vai iniciar uma coisa nova, um projeto novo, você quer deixar perfeito nos mínimos detalhes. Quer que eu te dou uma boa notícia? Não vai ficar perfeito. Não existe. A perfeição, ela não existe. A perfeição não existe. Porque não há nada tão bom que não possa ser melhorado. Mas quem disse que você precisa ficar melhorando sempre? Quem disse? As pessoas de sucesso são aquelas pessoas que colocam em prática logo, que dão um start logo, e no meio do caminho elas vão acertando, ajustando o que precisa ser ajustado. E nunca vai estar 100% redondo, porque a todo momento está surgindo problemas na nossa vida. Então, cara, tira aquele projeto do papel logo, cara. Para com esse excesso de perfeccionismo. Eu trabalho com o YouTube ao longo desses 7 anos e ajudo pessoas a criar, crescer e monetizar canais no YouTube, principalmente canais dark, que são canais onde as pessoas não têm a necessidade de aparecer. E uma das principais coisas que eu vejo no meio, né, dessas pessoas que eu ajudo, do meu público, é o excesso de perfeccionismo. É você querer deixar o vídeo perfeito para depois postar. E aí nunca posta. É você querer achar o nicho perfeito antes de começar, nunca começa. Enquanto quem pega o primeiro que vê pela frente e coloca em prática, está tendo resultado. Sabe por que ele está tendo resultado? Porque mesmo que ele pegou e colocou em prática e não deu certo, ele já errou, não vai errar mais na mesma coisa, vai tentar um outro nicho e vai começar a ter resultado. Talvez, enquanto você está pensando aí, está preso no seu excesso de perfeccionismo, a pessoa já tentou 2 vezes, errou e na terceira ela acertou e está tendo resultado. Então para, cara. Para. Não fica preocupado com o excesso de perfeccionismo. O excesso de perfeccionismo, ele tá aí para você ficar querendo agradar demais as pessoas. Sai dessa, cara. Sai dessa. Não se cobre tanto. Para de se cobrar. Para de se cobrar, porque se você está fazendo algo, você já está na frente de muitas pessoas, porque a maioria não faz nada. A maioria das pessoas são preguiçosas. E se acomodam num trabalho CLT, se acomodam num concurso, num trabalho concursado, se acomodam ali no seu trabalho autônomo, como motorista de aplicativo ou entregador de delivery. Se acomodam. Então, se você está iniciando um projeto, um novo projeto, cara, só faz. Só faz. Sabe aquela famosa frase que é clichê? Feito é melhor do que perfeito? É assim que tem que ser. Não estou falando para você fazer um trabalho bosta, uma coisa porcaria, não. Mas, cara, faz. Dê o seu melhor e entenda que ali é o seu limite. Que o mais importante do que você deixar aquilo perfeito é você fazer aquilo. Dar o start, soltar. Olha só, eu estou gravando esse vídeo aqui hoje com um microfone que é um dos piores microfones que existem. Isso daqui você compra acho que por R$ 40 no Mercado Livre. Pode ver que o áudio desse vídeo aqui não está tão bom. É o único microfone que eu tinha aqui, porque os outros microfones ficam no escritório da empresa e eu acabei não tendo nenhum microfone aqui para gravar. E eu decidi fazer o vídeo com esse microfone mesmo. Porque se eu precisasse esperar o melhor microfone, o microfone perfeito para gravar esse vídeo não estaria saindo aqui agora. Eu teria talvez até perdendo o time, a vontade que eu tava de gravar esse vídeo aqui. Se eu tivesse deixado para amanhã, talvez eu não teria gravado. Talvez eu estaria estaria falando sobre outro tema, né?
A minha mesa, por trás aqui, ela tá toda bagunçada. A minha casa, ela tá com louça, meu apartamento tá com louça em cima da pia, tá com uma sujeirinha aqui de churrasco que a gente fez hoje. Tem louça de 2 dias ali, né? E, cara, tô aqui gravando, meu irmão. Não tem nada de errado com isso, ninguém é perfeito. Então, para de ficar querendo ser perfeito. Para, não existe pessoa perfeita, não existe situação perfeita, não existe empresa perfeita. Para de querer ficar agradando os outros. Cara, sempre que eu ia receber visita, sabe o que eu fazia? Eu queria deixar minha casa num brinco. Eu queria deixar minha casa brilhando, eu queria fazer aquela limpeza assim. Cara, que as pessoas iam olhar e iam falar, nossa, sabe qual que é a realidade? As pessoas entravam, elas cagavam. Se minha casa estivesse toda bagunçada, elas iriam ter a mesma reação que elas tiveram com a casa toda organizada. Eu não tô falando para você ser porco, né? Que nem tem louça ali pra lavar, daqui a pouco a gente vai lavar, né? Às vezes bate uma preguicinha também, a gente deixa ali, né? Tem uma pessoa que vem fazer a faxina, que vem limpar durante a semana, então normalmente no final de semana a gente tira um pouquinho o pé para poder curtir mais a vida, entendeu? Então, cara, não se preocupe muito com a opinião das pessoas, porque a verdade é que as pessoas também estão preocupadas com elas mesmas. E aí você fica preso no seu mundinho, sempre querendo agradar, não consegue dizer não. Quantas vezes as pessoas já pediram para você algo e você não soube dizer não? E quantas vezes você se ferrou por isso? Quantas vezes você se ferrou por isso? Fala para mim. É complicado, não é? Então, cara, que você possa ter essa consciência a partir de agora. Qual que é as ferramentas que você pode usar no dia a dia para você poder combater a necessidade de aprovação? É você começar a treinar, cara. Não existe método mágico, não existe. É você simplesmente começar a treinar. Como assim treinar? Cara, vamos deixar um desafio aqui. Essas próximas semanas, se alguém te pedir algo e você não tiver a fim de fazer, simplesmente diga não. Diga não. Eu não tô falando assim, às vezes você trabalha num trampo, faz uma parada que você não curte. E aí você tem que fazer, não tem jeito. Tô falando isso. Mas eu tô falando tipo assim, às vezes a pessoa sabe que você é um cara que sabe, tem uma certa habilidade com uma coisa. Por exemplo, se é um cara que sabe fazer bem um convite, vou dar um exemplo simples aqui, um convite de aniversário no Canva. Aí uma pessoa está precisando que você de um convite de aniversário, ela lembra de você, só que você está cheio de coisa para fazer do seu trabalho já, ou simplesmente você não está afim. Aí a pessoa pede para você fazer e simplesmente você não quer, só que você não consegue dizer não, porque aquela pessoa é uma pessoa querida, aquela pessoa é uma pessoa que de repente já até te ajudou em algum momento. Cara, sai dessa. Saiba dizer não. Dizer não é querer magoar as pessoas. Se magoar também, dane-se. Cada um é cada um. Mas diga não educadamente. Fala, cara, infelizmente não vai dar. Eu tô com algumas coisas aqui para fazer. Eu separei o fim de semana hoje para poder ficar com a minha família. Você não consegue arrumar uma outra pessoa para fazer? Aprenda a dizer não. Cara, quando você conseguir falar o seu primeiro não, cara, você vai ver como que isso é libertador, cara. Ele abre as portas. Então, o exercício, o desafio é esse. Se você aceita esse desafio de começar a falar não para as pessoas, fala pelo menos um não nessa próxima semana que vai vir. Se você aceita esse desafio, comenta aqui abaixo. Eu aceito o desafio. Comenta aí. Bora, cara, vencer essa necessidade de aprovação que você tem aí. Eu tô contigo, eu luto contra isso também até hoje. Hoje eu já melhorei demais. Mas começa com esse não. Quando você for sair de casa, saia um dia aí sem ficar pensando muito na roupa que você vai. Pega o que tem lá de primeira no guarda-roupa. Dane-se que as pessoas vão achar. Entendeu? Pega o que tem. Cara, para você ter uma noção, antes de encerrar esse vídeo aqui, eu vou contar uma, uma situação que me aconteceu, né? Eu sou do digital e no digital existe uma parada de você muitas vezes querer ostentar, querer mostrar para as pessoas a vida que você tem. Algumas pessoas, inclusive, mostram a vida que não tem, né? Fica querendo parecer que tem uma vida sendo que não tem. Aí é pior ainda. Mas enfim, eu hoje ganho um valor considerável no digital e eu tenho a oportunidade de poder ter
uma casa top, um carro top, mas para vocês terem uma noção, até hoje eu tô com um carro de assinatura. Um carro de assinatura. Eu vou devolver ele agora, que eu peguei um carro novo, que é meu mesmo agora, né? Carro quitado. Mas eu fiquei quase 3 anos com um carro de assinatura, pagando por mês ali, vivendo digital. Um carro que é um Onix, é um carro bom, um Onix sedã, não é dos melhores, não é do Premier, mas eu fiquei com esse carro. Ok, se eu ficasse preocupado com a necessidade de aprovação das pessoas, pô, o cara trabalha no digital andando de Onix, o cara faturando, sei lá, 50, 60 mil no mês, andando de Onix, entendeu? Eu não, eu teria já entrado num carro mais top há muito tempo, talvez financiado, talvez comprado à vista, não sei. E agora vou contar para vocês um erro que eu cometi, né? Eu estou morando hoje num apartamento, num dos bairros mais requisitados aqui na cidade, o mais requisitado, né? Aqui da cidade de Bauru, no interior de São Paulo, Zona Sul. E aqui do lado tem vários condomínios fechados, hoje não vai dar para vocês verem porque tá à noite, então tá batendo reflexo aqui, mas tem alguns condomínios fechados de casa, né? E eu me mudei recentemente, né? Faz acho que uns 4 meses, um dos melhores condomínios que tinha aqui. E só a casa lá eu pagava 16 mil de aluguel. E eu me arrependi amargamente. E sabe qual que foi um dos principais motivos? Não foi o único de eu ter ficado alguns meses morando numa casa dessa. Tinha 4 suítes, que eu nem tinha uma suíte que praticamente eu nunca usei. É porque eu queria mostrar para as pessoas que eu estava ali numa casa top. Olha que pensamento idiota. Olha o tamanho da minha necessidade de aprovação. Estava querendo ser aprovado pelas pessoas. E muitas vezes não é nem pelas pessoas que me acompanham na internet, é pelas pessoas que estão ao meu redor mesmo, que me conhecem, que viram eu crescer num bairro de periferia pobre e hoje me dei bem na vida. Queria mostrar para as pessoas que eu estava bem. A realidade é que as pessoas estão cagando, velho. Estão cagando. Entendeu? Eu mudei pra cá e muitas pessoas nem sabem ainda que eu mudei, porque simplesmente elas estão cagando pra gente. Então, eu acabei mudando porque eu realmente eu acordei. Porque tava ficando muito puxado para mim. Por mais que eu ganhe bem, que eu tenha um retorno legal do digital, mas, pô, 16 mil de aluguel, cara. Tava queimando dinheiro. Não tem necessidade de ficar pagando 16 mil de aluguel. Ah, Rafa, mas aí você não tá tendo falta de merecimento? Falo para você que não tô. Inclusive, muitas pessoas se ferram por conta dessa parada que a maioria desses coaches fica falando por aí. Tá com falta de merecimento, escassez isso daí, não sei o que, não sei o que lá. Cara, vai na onda que você vai ver que você não vai se ferrar, entendeu? Então você tem que fazer as coisas com o pé no chão. Eu vou gravar um vídeo aqui. Vocês querem que eu grave um vídeo falando sobre merecimento? E aí vocês vão entender qual que é a diferença de merecimento e de você ficar querendo fazer as coisas para se aparecer, para mostrar para as pessoas que você tem. Então, cara, reflita sobre isso. Se você aceita o desafio, comenta aí abaixo. Se você acha que faz sentido divulgar esse vídeo aqui, compartilhar com outras pessoas, num grupo de WhatsApp que você tem aí, faça isso também. Se você não se inscreveu ainda no canal, se inscreva, deixa o seu like, isso me ajuda demais. Bora pra cima, cara. Vamos ver se a gente consegue monetizar esse canal aqui, crescer ele. Não estou nem preocupado muito com o retorno financeiro que vai dar esse canal. É lógico que onde cabe 10 mil, 50 mil, cabe mais dinheiro, né? Um bolso que cabe 50, cabe 100. Mas o meu objetivo, cara, do fundo do meu coração com esse canal aqui, é contribuir de alguma forma para a sua vida. Fazer com que você se desenvolva pessoalmente de uma forma mais rápida como você deveria se desenvolver. Então, tamo junto, conta comigo sempre, que Deus te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo.